Boa tarde, galera. Tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui bem tranquilo, bem legal. Vai ser um bate-papo entre eu e o meu amigo Fabiano Bastos. Ele também é professor de inglês, vai contar um pouquinho da sua trajetória e vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem leve. Você pode acompanhar os nossos episódios no canal no YouTube, que é Teacher Vanderlei Araújo, no podcast Vade English e também no Instagram, Teacher Vanderlei Araújo. Tudo bom, Fábio? Como que você tá? Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, cara? Conte um pouquinho sobre você, como você aprendeu inglês, sua trajetória, a primeira vez que você participa de um podcast, não? Tem experiência na área? Não, vou responder essa última primeiro, né? Não é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Eu trabalhei em uma escola que eles tinham esse programa de podcast, mais para produzir conteúdos para os alunos mesmo. Então tem alguns vídeos no YouTube, outros que nós gravamos com pautas, alguns eram mais com bate-papos, mas já fiz algumas vezes, sim. Sim. Como você aprendeu inglês? Cara, acho que volta para o ensino fundamental 2, né? Eu aprendi na escola mesmo. Sempre estudei em escolas públicas, mas eu lembro que a partir da quinta série, né, normalmente nós iniciamos até aulas de inglês, e esse foi o meu primeiro contato frequente, né? Fora isso, era videogame, mas não era algo assim tão intencional. Sim. Tava jogando ali, tinha que descobrir o que tinha que fazer nos jogos, As configurações, né? do PlayStation, essa época aí. Eu lembro que o Try Again foi algo que eu entendi que significava depois de muito tempo jogando, né? Aquele Galinho Chicken Little, sabe? Aquele do filme. Aí tinha no Play 2, e sempre que a gente morria, né? Aparecia aquilo, Try Again, aí a gente... Eu e meu irmão, né, assimilamos que aquilo era para tentar e jogar de novo. Mas acho que muitas pessoas têm esse tipo de contato, né, através dos videogames. Mas eu posso dizer que na escola eu gostava. Sim, eu brinco que eu fui um dos, talvez, 10 alunos aqui do Brasil que dava play naquele CD que vinha atrás do livro. Porque os meus colegas, eles não usavam. E eu dava play, eu ouvia, eu prestava atenção. Acho que na época eu não tinha tanta noção que essa exposição ao inglês ia fazer uma diferença grande, né? Mas eu até comento com meus alunos que se expor ao idioma, mesmo que você esteja ali desconfortável, te ajuda muito. Eu vou perguntar para ele, galera, se ele teve alguma dificuldade para aprender o idioma, se sempre foi fácil, memorizar palavras, organizar palavras, formular frases, algo do tipo assim. Did you have any difficulty learning? It's not easy, right? To learn a language, it's not easy. I believe that after school, after the high school, when I graduated, things started getting serious, about work and other opportunities. And I believe the pronunciation was the hardest for me, because English, the thing that you write, if you are thinking in Portuguese, it doesn't sound the same way that you believe, So that was the toughest part. And besides, I had the opportunity to go abroad, to live abroad. And in that moment was the make it or break it. Was that is like, okay, I have to figure it out. But as far as grammar, I felt it was easier than Portuguese, the grammar. The pronunciation, forget about it. It's tough. Even today I see sometimes I gasp in some things. Sim, não é fácil, mas com o tempo qualquer um consegue desenvolver, galera. Eu acho que, como você disse, a dificuldade às vezes pode ser na pronúncia, algo do tipo assim, mas com mais exposição ao idioma, se expondo mais, tentando. Por exemplo, quem vem pro Brasil também vai ter dificuldade para falar, principalmente o nosso R de porta. Demais. Eu sou baiano, né? Então, às vezes o R... eu falo um pouquinho diferente, e até no português nós temos essas questões, porque eu falo para meus alunos, tipo, o T em inglês ele é muito mais próximo do T do Nordeste do que o T aqui de São Paulo. Sim. O D também. Então, tipo, se você disser dia e pedir para um americano, né, spell it, né, escrever ali letra por letra, provavelmente ele vai colocar um DG ao invés de um D, porque aqui em São Paulo é D, né, e não é dia, tipo, o D deles é mais marcado, né, eu acho que assim, qualquer idioma que você for aprender, você vai ter essas nuances aí. Sim, você dá aula há quanto tempo já? Eu comecei a dar aulas no começo de 2018, então fazem 7 anos aí. Sim. Fizeram 7 anos que eu tô dando aulas. Você consegue, já um bom tempo, sim, né? Sim. Sempre aulas particulares ou já em escola? Não, eu iniciei na WiseUp. Então, minha primeira experiência dando aulas foi na WiseUp. E
depois da WiseUp, eu fiz um período breve, assim, acho que 2 meses na Aliança, e aí eu voltei para a WiseUp por mais um tempo, e aí quando eu saí foi para essa escola que eu tive essa experiência com os podcasts, que foi a Next Level, e aí no início do ano passado eu saí da Next, e aí eu abri a BTL, né, a Beyond the Language, que é a minha escola com sócio, mas desde 2022, quando eu estava na WiseUp, eu tinha alguns alunos particulares, né? Tinham 2 ou 3, mas conforme eu fui aumentando a minha teaching pool, né, meu grupo de alunos, eu consegui sair um pouco mais da escola só de idiomas, né? E hoje você tem a sua própria escola, então. Sim. Que legal. Você quer falar um pouquinho sobre a sua escola? Se alguém... Ou até no final mesmo passar, tipo... se a sua escola tem algum canal ou se tem alguma página no Instagram. Claro. Isso a gente deixa pro final. Mas fala um pouquinho aí sobre a sua escola, a metodologia. Fala assim, a gente sempre ensina mais com filme, a gente ensina mais com música, a gente pega mais na época gramática, a gente foca mais na conversação. Como é assim, a sua metodologia? Então, nós temos um material de inglês, né, que são uma série de livros que nós utilizamos. A gente tem a licença para utilizar. Ele não tem custo algum para o aluno, né? A gente não vende nem comercializa. E é muito um ponto de vista tanto meu quanto do meu sócio Val, né? Ele é quase um Vá, mas é Val. E ele, assim, nós conversamos sobre como nós criaríamos esse modelo. E a ideia do Beyond the Language é exatamente do ir além, né, do idioma. Então, apesar de nós termos esses materiais, ter os livros, os vários conteúdos, tanto eu e ele quanto os outros professores, a ideia é o aluno ter uma experiência ali pessoal, né, ensinar o aluno e não só ensinar o inglês ali, né? Então, YouTube é muito utilizado. Nós temos alguns aplicativos online que são gratuitos, que não são da escola, mas são acessos que nós temos. E é uma dica para os alunos poderem praticar, poderem ter a frequência de contato, né? Normalmente eles vão ter de 2 a 3 aulas. E se você, os outros contatos, vamos supor que você tenha 5 a 6, né, na semana de inglês, se for sempre gramática, se for sempre ler um livro, se for sempre atividade, você vai entrar num modo ali que no fim do dia você vai aprender inglês para fazer uma prova, mas não vai desenvolver a fala, né? E aí as aulas que nós temos, elas são sempre instigando essas questões, para que o aluno consiga... Tipo, ele tá ouvindo ali, às vezes tem aluno que fica desesperado, fala, Fabiano, eu não entendi 2 palavras do vídeo. Eu falei, é isso, você entendeu 2 palavras, né? O professor tem que saber quanto que o aluno pode produzir, e o aluno entender que ele vai assistir um vídeo em inglês. Se ele for um iniciante, ele não tem que entender o vídeo. Você tem que entender um good morning, ou hello, ou alguma coisa assim, e identificando. Então a gente parte desse ponto, sabe? Por etapa. Sim. É igual eu conversei com uma professora aqui em um episódio, e eu falando assim, normalmente, isso é normal de todo professor. Conte-me como foi seu dia. How was your day? Aí ela fala assim, good. Really good. Conte mais um pouquinho. Great. E vamos desenvolver. Tell me more about it. Conte-me mais um pouquinho. Aí ele, não, good. E para nisso. Então você tem que fazer o aluno se envolver mais, fazer ele conversar um pouquinho mais. Mas eu vou errar, eu vou falar errado. Mas o melhor ambiente para você errar é na onde? Na aula. Na aula. Exatamente. Não precisa ter medo, mas eles ficam com medo. Eu não tenho medo de errar, não. Eu erro aqui, erro em qualquer lugar, porque eu quero me desenvolver mais, eu quero me expor mais ao idioma. É claro que a gente está passivo a cometer erros. Tanto até no português eu cometo erro, por que não? E esses aplicativos, só os seus alunos têm acesso? Ou pode falar sobre esses aplicativos? Claro. Olha, um site que eu gosto muito é o testenglish.com. Nesse site você tem as divisões ali de gramática, vocabulário, reading, né, que são textos para você ler, listening, que vai ter uma série de vídeos, e a maioria desses você tem uma explicação, ou o texto, ou o conteúdo, e abaixo você tem um questionário. Esse site é free, né, eu utilizo com os alunos, compartilho a tela, ou passo para eles resolverem as atividades, né, responderem e me mandarem um print das respostas, mas assim, eu sento na aula, vou falar com eles sobre use it to e be use it to, né, os hábitos presentes, os hábitos do passado. Eu utilizo um site que tenha essa gramática, eu passo para ele como homework, ou eu utilizo na sala, dependendo do tempo. Entendi. Mas esse site, assim, cara, ele é muito bom, muito completo. Como é o nome? Teste? English.com, né, teste English, T-E-S-T, English, exato, .com. Entendi. Tem aplicativo ele, não? Não, ele é só o site mesmo. Você pode utilizar no celular ou no computador, mas ele é muito bom. Tem também o lingua.com, né, que aí eles são só textos. Acho que agora eles estão desenvolvendo o site para ter um pouquinho de gramática. O BBC Learn English, que é da BBC mesmo, da BBC News, eles têm uma parte lá que tem atividades em inglês, é muito longo, tem até alguns
podcasts, né, que são uma pessoa falando só com a câmera, mas ainda assim não deixa de ser. Mas tem muitos conteúdos online que, tipo, hoje eu até me arrisco a dizer que um professor ou até uma escola menor tentar construir um material é um pouco ousado na questão de investimento, né? Você ainda tem muito conteúdo que você pode utilizar antes de você querer fazer esse tipo de investimento. Eventualmente, nós pensamos em fazer, né? Hoje eu utilizo o Canva, eu faço material individual para o aluno, né? Tem um cronograma ali para você estudar, eu vou lá e faço, utilizo as cores da escola, coloco o logo ali, mas assim, ter um livro completo desprende um pouco de tempo, né? Você tem que ter também uma injeção ali financeira para, se for imprimir, se for vender online, essas questões também, tem que haver todo um planejamento. Então, para a escola e para o professor, ter esses recursos ajuda demais. Porque hoje está muito fácil para você alcançar material, né? E algumas pessoas ainda se limitam e pensam que só existe o Duolingo. Calma, criança, tem muito mais além do que o Duolingo. Cara, o Duolingo Eu não tô falando mal, mas eu acho que ele é ótimo para você iniciar construindo vocabulário. Aprender um pouquinho de cor, aprender um pouquinho de animais, café da manhã, mas é muito limitado. Sim. Eu vou dizer, a verdade tem aquelas perguntas na internet. É possível ser fluente utilizando o Duolingo? Não! Quem quer ser fluente vai começar pelo Duolingo? Beleza, você vai aprender sobre pai, mãe, avó, primo, café da manhã e tal, mas filme, já se joga um pouquinho no filme, seja um filme desenho, se joga um pouquinho em música, se joga um pouquinho na leitura, um pouquinho de livro e tal. Não se limita apenas ao Duolingo, ele é muito raso para quem quer ficar fluente. Eu gosto muito dele porque ele lembra o aluno de ter o contato todo dia. Isso é bom. Isso, é aquela notificaçãozinha ali dele. Para mim seria chato, mas assim, eu acho que pro aluno, pra pessoa que tem que desenvolver esse hábito, vale a pena a questão de vocabulário também, mas assim, é o que eu disse antes, seu contato não pode ser todos os dias o mesmo estímulo. É tipo, você ir pra academia e só treinar braço. Aí a perna fica daquele jeito. Então, assim, não dá pra você se limitar somente a um tipo de contato com o inglês, né? Da mesma maneira que tive uma aluna que ela mora nos Estados Unidos, né? E ela queria fazer as aulas e ela falou, eu quero aulas todos os dias, 1 hora por dia. Eu falei assim, não dá, tipo... Não é nem questão de agenda, que não é o ideal, porque aqui, especialmente se é uma pessoa que tá vindo do básico, tá? Se alguém que quer fazer práticas ali, talvez até funcione. Mas se você está vindo do básico, você vai transferir essa responsabilidade para o teacher que você está vendo ali todo dia. Então você vai fazer aula com ele, o momento do inglês é só aquele momento com o professor, apesar dela estar morando fora, né? Mas assim, cria um vínculo que o professor vai pegar uma colher assim e vai, toma inglês, sabe? E você tem que ter as aulas, beleza, uma pessoa para te direcionar, faz total sentido. Mas se o aluno não conseguir ter esse direcionamento de dentro dele mesmo, sabe? Poxa, eu preciso do inglês, eu vou procurar aqui, eu vou ler um livro, eu vou ouvir um áudio, eu vou prestar atenção na música, como você falou. Na verdade, o professor ele só direciona, né? Você que tem que ir depois, dar os próximos passos, ó. Ele ensinou uma regra, mas aí, utiliza essa regra no seu dia a dia. Quantos verbos você passa em uma aula explicando o presente simples? Tipo, 7, 8 exemplos, muito, isso aqui é muito, tá? Se usar 7 verbos em 7 frases diferentes, porque você vai afirmativa, negativa, interrogativa. Dá pra... se você explicar o presente simples na aula pro aluno com 7 verbos, que normalmente vão ser I work, I live, I have, né? Se ele se prender só naquilo, ele aprendeu o presente simples para fazer atividade, ele não aprendeu para falar. E o ideal é que o aluno tenha essa ideia de, poxa, eu trabalho com... por exemplo, tem alguns alunos que trabalham com RH. Uma delas, essa semana, nós fizemos uma lista com 15 verbos relacionados à área de trabalho dela e 15 substantivos. Não faz sentido eu pegar esses mesmos verbos e trabalhar com um aluno de TI. Né? E não faz sentido também essa aluna agora, ó, recado para você aí, só manter esses 15 verbos. Né? Daqui para frente ela tem que aumentar. Então tem muito esse ponto. Legal. E o bacana dos verbos, né, que é a chave do idioma, por exemplo, você ensinou o seu aluno a conjugar. Eu ensino a eles, a primeira aula, a minha primeira aula é isso, ó. Como conjugar qualquer verbo no presente, em inglês. Aí eu pergunto assim, ó, quanto tempo um americano que veio para o Brasil quer aprender português, quanto tempo demoraria para ele aprender a conjugar os verbos na língua portuguesa, no presente? Muito tempo. No mínimo 1 ano para ele conseguir. Um camarada que mora lá fora e veio para cá, e agora nós estamos fazendo o contrário. Você é brasileiro e que aprendeu inglês. Quanto tempo você acha que demora? Não sei e tal. Falou, em 30 minutos eu te ensino a conjugar. Não tô te falando que eu te ensino a
a falar, né? Porque falar demanda tempo. Mas conjugar, entender a regra, 30 minutos. Duvido, Vanderlei. Então, vamos. Meu, você aprendeu, ó. Acabou com S, acabou com SH, acabou com X, acabou com Z, acabou com O, coloca ES no final do verbo para reach. Acabou com E. Se já acabou com E, só coloca o S. Acabou com Y, e antes do Y a consoante, tira o Y, coloca I de igreja, I de escola e S de sapo. E acabou com I e antes tem uma vogal, só coloca o S. Pronto, você conjugou. E só o único verbo fora o to be é o have, que ele vai diminuir pro resto. Acabou. Exato. Aí, anotem. Anota essa dica. Meus alunos sabem disso. É a primeira aula, ó. A primeira aula a gente começa se apresentando. Quem eu sou? Qual é o seu nome? Onde eu moro? De onde eu vim? De onde eu vai? De onde eu venho? Brincadeira. Mas é isso. A primeira aula é isso. Falando a idade, quantos anos você tem, sou casado, sou solteiro, trabalho em qual área. Se apresentou. Uns 30 minutinhos falando isso. Os outros 30 minutos é batata. 30 minutos a gente consegue conjugar qualquer verbo em inglês. É impossível? Não. Você só colocou a regra em prática. Claro. Eu acho que é engraçado, né? Cada professor acaba desenvolvendo um método mesmo, né? O que é bem ali da personalidade dele. Normalmente, minha primeira aula, eu quero ver o aluno produzir, né? Então, assim, nós vamos ler um texto, normalmente de alguém se apresentando. A partir da pronúncia dele do texto, eu consigo ter uma ideia para onde que nós vamos, né? Que tipo de atividade nós vamos fazer. Mas eu vou muito nessa linha de se apresentar, né? Então, normalmente, eu faço uma aula zero, né? Eu chamo assim aula zero, aula experimental, aonde eu vou fazer ele ler. Sim. E vai ser uma apresentação, depois eu vou me apresentar e aí eu deixo para ele escolher. Se ele quer que eu pergunte para ele se apresentando ou se ele prefere fazer igual na atividade na minha apresentação. Sim. E isso daí eu já falo para ele, se você falar errado, só vai, não se preocupa. Eu não corrijo, eu não faço nada. Quando o aluno está falando nesse primeiro contato, só vou escutar. Mas aí, quando são aulas de gramática, eu tenho um aplicativo, é o Open Board. Isso daí é para os teachers, tá bom? Ele é um aplicativo local que você vai baixar no seu computador. Claro, tem outros online, né? Lousa Interativa, o próprio... acho que é o Miri ou Figma, né? Eles também têm essas opções. Só que eu utilizo esse que é uma lousa local, é no meu computador só. O aluno não consegue escrever, o que é um downside, mas para mim funciona muito bem. Eu vou riscando na tela, vou fazendo as anotações sobre o que o aluno está falando. E posteriormente, na aula seguinte, é onde a gente aborda, né? Mas na gramática, esse aplicativo é ótimo para, fazer essa regrinha aí do ES, IS, do S, né? Passado simples, né? Aí já complica, né? Os verbos regulares e irregulares, que ele já não tem padrão. É o legal, né? A primeira aula que ele vai aprender, você pensa, my name is e tal, e depois se apresentar. E também eu passo o alfabeto. Mas agora uma pergunta, seja que você citou os verbos do passado. Como é a dica que você passa para os seus alunos para eles aprenderem o verbo no passado? Você começa pelos regulares ou começa pelos regulares? Qual a estratégia que você passa? Cara, eu acho que os verbos irregulares, eu sempre digo para o aluno aprender eles como vocabulário. Porque aprendeu, não te cortando, mas é assim, é assim, você aprendeu o irregular, o resto só colocou o que a regra manda, que é o ED, ou então você termina com consoante, vogal, consoante e tal, aquela regrinha, né? Só tem 3 regras, né? Vida que segue. É isso. Então foca, essa é a dica pra vocês, hein? Foca nos verbos irregulares no passado, pratica, escreve, anota, coloca num post-it, coloca na testa. Deixa na cabeceira da cama. Na cabeceira da cama. Tem alguns alunos, eu tenho feito essa estratégia. Eu peço para ele pegar um caderno no final e fazer a tabela dos verbos. É melhor do que você imprimir uma tabela e ficar lendo. Porque na aula o professor utilizou o verbo to teach, né, ensinar. E você ouviu lá ele dizendo, I am teaching, blá blá blá. Você já coloca o teaching, que está no gerúndio, né, no ING, dentro daquela tabela no gerúndio. E você vai ter antes dele o que? O infinitivo, o presente, o passado e o particípio. E o resto o aluno preenche em casa. Então, assim, ele viu utilizando uma frase com um presente perfeito, né? Ele não entendeu o que eu falei. Teacher, que é isso? I have been there. O been é o verbo to be no particípio. Aí ele vai preencher been e o to be. E o restante, que são as outras linhas do gerúndio, do passado simples e do presente simples, ele vai preencher sozinho. Então, esse tipo de exercício ajuda ele a assimilar e é melhor do que o aluno
ter a tabela, porque, fala a verdade, vocês não leem a tabela, né? Eu não li a tabela, sabe? Não, Tipo, só praticou, na verdade. exatamente. Você praticou. Fazendo a lição eu pesquiso, mas assim, se você preencher, isso dá um estímulo extra no seu cérebro, né? Ao invés de você só procurar ali como traduzir, no caso, né? Você olhar e você mesmo ir lá, opa, eu pesquisei aqui, eu preenchi aqui, aí você já grava melhor. Uma tabelinha, galera, ó, a tabelinha no presente, no passado, no particípio, bacana. E no gerúndio, Gerúndio com é mais ING. fácil. É muito tranquilo. Eu acho que os dois mais fáceis pra mim, que é o presente e o ING, o gerúndio. Eu acho pra mim os dois mais fáceis para o aluno memorizar. Tem talvez, isso aqui é bem nerd que eu vou falar, tá? Não sei se todo mundo vai entender, mas olha, os verbos presente, né? O infinitivo, vamos falar infinitivo, passado simples, regular, no irregular no caso, e o particípio, né? Porque o passado simples no regular, ele é igual no particípio, então é beleza, não tem problema. Porém, o verbo irregular, ele muda. Não é uma estratégia de você memorizar, mas existe um padrão, porque você tem verbos que vão ser iguais no infinitivo, no passado simples e no particípio. Por exemplo, cut, I have cut. É a mesma coisa. Aí você vai ter verbos que vão ser iguais no infinitivo e no passado simples, mas ele é diferente no particípio. Aí é um grupinho maior. Aí tem o verbo que vai ser igual no infinitivo e no particípio diferente no passado simples. Então você tem 5 variações. Tem os que são todos diferentes e tem os que os dois últimos são parecidos. Eu não sei se ajuda tanto, mas se você procurar um grupo menor, por exemplo, o que todos são iguais, você já memoriza, né? Tipo, acho que deve ter uns 8, não vou dizer todos aqui, mas acho que deve ter uns 8 aí já é demais. É normal, é normal. Mas tipo, cut, put, que vai ser o mesmo em tudo, né? Então, tem alguns que estão dentro desse grupo e os outros vão aumentando ali. Mas legal. Tem essa divisão. Bacana, ó, mais uma dica. Anota. E pode fazer pergunta aí também, deixa a sua sugestão, faz pergunta. Professor, eu gostaria de entender por que essa maneira se estrutura assim, essa maneira se estrutura assim. Faz a sua perguntinha aí. Uma pergunta, como que você ensina os seus alunos a pronunciar? Porque isso eles têm muita dificuldade. Por exemplo, a gente estava falando do verbo teach, que é o verbo ensinar. E o passado, como que você ensina essas palavras que eles acham tão difíceis? Então, o que seria no caso taught, né? Aquele GH ali que não vai ser pronunciado. O GH, ele tinha uma pronúncia, né? Se não me engano, era alguma coisa assim, né? Taught. Mas assim, foi retirado do inglês e isso eu nem passo para os alunos, na verdade. É uma questão de praticar. Essa semana eu estava explicando para um aluno o TH, por exemplo. Então eu estava fazendo literalmente práticas com ela na aula para a gente pronunciar o TH. Tanto o vocalizado, né, que seria o this, that, e o não vocalizado, tipo I think, I thought, essa linha assim. Então é basicamente praticar, né? Eu utilizo muito, eu explico muito para eles posição da língua, por exemplo, ou não utilizar o lábio, exatamente, tipo, que às vezes eles usam o F, né? Think, né? E tipo, falam, não, esquece o lábio, só utiliza a língua para fazer. Então eu acho que isso ajuda, algumas pessoas conseguem visualizar muito bem. Quando você fala, o R em inglês, a sua língua sempre faz uma concha. Então, power, aí ele faz essa concha, né, com a forma da língua e consegue pegar. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo para facilitar esse processo. Porque, às vezes, só ouvindo é um pouco difícil de você entender, justamente porque é uma pronúncia que a gente não tem em português, né? Sim, uma das maneiras que eu ajudo os meus alunos é escrever uma gambiarra, eu chamo de gambiarra. Okay. O figurativo, né? Eu vou escrever give. Aí, give us. Como que eu vou fazer? Aí eu vou lá, give, e aí eu coloco isso, eu escrevo como o mais próximo do som que ele reconhece no português. Sim. Aí ele já fica mais fácil para eles. Eu acho que isso ajuda bastante, eles gostam disso. Mas aí com o tempo a gente já vai modificando, vai tirando essas rodinhas da bicicleta, claro. Para eles irem avançando. Um pouco da nossa dificuldade com o inglês hoje é justamente isso, né? Quando... Aí Porque são sons que estão longe do nosso. Sim. Eu posso até errar o nome dos povos, mas lá atrás mesmo, alguns missionários, né? Não sei se romanos, enfim, que estavam indo para aquela área onde o pessoal
começa, né, a parte da Inglaterra, todos aqueles condados, e esse pessoal que foi para lá já era alfabetizado e escreviam. O pessoal de lá, eles não tinham todas essas coisas manuscritas. Então, assim, à medida eu tô conversando com você, você tá escrevendo o que eu tô falando de acordo com o que você sabe, não de acordo com o que eu tô dizendo, mas do que você ouve. Então, assim, acaba que a pronúncia do inglês é all over the place, né? Você vai ter ali palavras que vêm do grego, palavras do latim, palavras do próprio alemão, né? Do anglo-saxão. Então, é tipo, bem diverso. Então, se você tem dificuldade com pronúncia, não é algo individual, é o inglês que dificultou a própria pronúncia. Legal. Galera, eu vou perguntar pra ele se ele já fez intercâmbio ou já morou fora. Você já fez intercâmbio, já morou? Sim, sim. Não foi um intercâmbio. Na verdade, na igreja que eu frequento, né, nós temos um programa de missionários. E é um serviço missionário mundial. Mas só que nós, a partir dos 18, né, e dos 19, os rapazes e as moças, eles podem... eles preenchem um formulário para servir por 2 anos ou por 1 ano e meio, né? Só que você não sabe para onde você vai. Então, você se candidata, né? Você se voluntaria para o serviço missionário aonde for necessário. No meu caso, eu fui chamado para servir na missão Geórgia Atlanta Norte, que fica ali na parte norte da Geórgia, né? Em cima de Atlanta, até o final do estado. Então, assim, foi em 2000... Eu recebi o chamado em 2015, né? 2015, em dezembro, eu comecei o serviço. E aí, em abril, eu cheguei nos Estados Unidos porque foi quando eu recebi meu visto. Então, eu fiz parte aqui, mas aí eu fiquei 20 meses lá fazendo o restante do serviço. Então, nesse processo, fui jogado na jungle, né? Na selva lá, cheguei. E, assim, foi uma experiência interessante. A princípio, vou chegar lá no aeroporto, foi o primeiro choque de realidade que eu tive. Porque eu saí daqui muito seguro do bem inglês. Falei, não, que isso. Assistia Big Bang Theory. Que isso, tava assistindo top, série, meu, pra cima de mim. Mas na hora que você encara é não, diferente. quando eu cheguei lá no aeroporto primeiro da Flórida, né? E tinha tanta gente falando inglês ao meu redor. E com tanto sotaque diferente, acho que era uma mulher falando naquele microfone, né? Que você ouve os anúncios de algumas coisas. Não entendi nada. Tipo, na hora eu falei, vou ficar aqui, vou pedir Engraçado, né? Você é professor e eu sou professor. E quando a gente tem esse contato direto com o nativo ou algo do tipo, parece que a gente não sabe nada. Sim. Mas ali era 2015, Meu Deus. cara. Eu não era tava nem perto desse professor. Você não tava? Não, 2015 eu tava com 19, 20, né? Eu tava indo pra lá bem novão. Então, assim, eu lembro que um casal que tava na minha frente na fila, eles me ajudaram, né, a encontrar os portões ali pra ir primeiro pra Salt Lake, que foi o primeiro lugar que eu fiquei. E depois, quando eu fui pra Geórgia, eu fiquei 3 semanas no centro de treinamento, né, pra missionários lá. E tinham pessoas do mundo todo. Então, assim, a minha sala eram 3 brasileiros, né? Eu, o Silvio Souza. E aí tinha uma moça que era do Haiti, uma moça da Malásia, outra menina da Colômbia. E tinham 3 que elas eram polinésias, né? 2 eram de Samoa e outra de Tonga. Tipo, lugares que eu nunca conhecia. Sabe, Mona? Aquelas ilhas ali, sabe? Pessoas de lá. E o nosso meio termo para se comunicar era o inglês. Então, assim, o inglês quebrado, o meu especialmente, né? Acho que de todos ali eu era o que estava mais atrás. Mas, assim, aí nesse período eu fiquei lá até dezembro de 2017. E aí foi contato diário com o inglês, imersão, e assim... Mas desde dezembro de 2015, eu posso dizer que quase todos os dias... Se não todos, eu tenho contato com inglês. Fazem 10 anos, quase 10 anos aí que tô tendo essa overdose aí de inglês. Quando eu viajo, eu falo pra minha esposa. Se eu ver alguma pessoa ali que parece não ser brasileira, eu vou pro outro lado, porque eu não quero falar inglês, sou de férias, sabe? Porque, tipo, é todos os dias. Mas eu gosto dos idiomas. Eu gosto muito também. E então você acha que, por exemplo, esses seus 20 meses foi o divisor de águas? Sem dúvidas. Eu não sou daqueles que diz que você precisa ir pra fora para aprender inglês, não. Mas na minha experiência, estando lá nos 20 meses... Cara, se puder ir, né, vai ser uma experiência boa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, se você pensa em fazer intercâmbio, aprende o básico aqui. Opa. Não vai pra fora aprender verbo to be, tipo, porque, ó, eu, o Vanderlei, com certeza, a gente consegue te dar pra você isso daí rápido, sabe? Mano, então, é muito rápido. As pessoas falam assim, eu comecei os verbos... Eu, na minha época, começava o inglês na 5ª série. Não sei como tá hoje. Talvez comece um pouco antes hoje. Você no público.
Não sei, mas na minha época eu começava na quinta série, aprender o verbo to be. Aí o aluno aprendia, a aula de hoje é o verbo to be. Aí na oitava série, qual que vai ser a atividade? No primeiro colegial, qual vai ser a aula? Verbo to be. Terceiro, qual que é a aula? Verbo to be. Saiu da escola, aí eu te pergunto, o que é verbo to be? Não sei. Muitas pessoas conectam os pronomes dentro do verbo to be, né? Tipo, ele acha que o I e o am, né, sempre tem que estar junto. Então, I am work. Aí fala, aí você mata o professor. Mas aí você tem que voltar ali, né? E nesse ponto onde a pessoa aprendeu, quebrar e falar assim, ó, não é assim, né? Eles vão juntos, mas você tem outras questões ali. Mas só para fechar um pouquinho, eu acho que dá para você aprender muito bem aqui, né? Dá para você chegar num ponto bem confortável do inglês aqui no Brasil, chegar até o intermediário. E quando você viajar, vai ser melhor porque você vai conseguir ter uma interação melhor com os nativos. Você também vai conseguir se locomover ali tranquilamente e o que você aprender vai ser lucro, né? Vai ser muito mais do que lucro, vai ser uma experiência assim mais enriquecedora porque você não está tão perdido, você não está tão dependente. Então, assim, básico, dá para você aprender no Brasil e aí dá tempo também de você juntar os dólares aí ou os euros, dependendo de quando você for que tá. Que é algo que conta muito, né? Eu acho que a maior barreira é a questão financeira para a gente tentar alguma coisa. Já aconteceu de alguém falar assim, professor, quanto tempo eu demoro para ser fluente? Já te fizeram essa pergunta? Eu tenho certeza que já fizeram muito. Sim. E aí, qual é a sua resposta? Cara, aí depende de onde a pessoa tá. Eu sei zero, não sei soletrar o meu próprio nome. Pra fluência? Pra fluência, do zero até eu conseguir... Pra fluência ou autossuficiência? Vamos lá, a fluência vamos ver, saber assistir um vídeo sem legenda, uma série, um filme, conversar aqui. Não tô falando um expert, um professor de uma faculdade Não, mas assim, conversar... Eu acho que você pode ir um ano... Eu chutaria 2. Cara, 1 ano e meio você fica seguro, cara. É porque assim, você tem que ter o contato diário. Se você... É impossível. Ó, e aí, aquelas, como é que diz? O coach, né? É impossível, cara, você ter contato todos os dias, intencional ali, e você não conseguir melhorar muito, sabe? Tipo... Não é que você vai aprender pouca coisa, é muito, mas assim, você não vai conseguir perceber todos os dias em 1 e 2 semanas. Mas as pessoas que estão te acompanhando vai perceber. Exatamente. E assim, eu acredito que se for um adolescente, um ano é certeza que ele vai estar tranquilo. Mas... Adultos, pode ser que a gente fique 1 ano e meio a 2, é seguro, né? É seguro falar essa, porque você também não está fazendo uma promessa ali milagrosa. Cada um tem o seu ritmo, né? Nem todo mundo tem a mesma facilidade no aprendado, tem tudo isso. Nem todo mundo vai ter o mesmo horário ali para estudar, sabe? Eu tenho um aluno que faz aula às 6 da manhã, e minha aula mais tarde hoje acaba às 9h30. Já tive pessoas que faziam mais tarde. Tem gente que sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 8 no trabalho, chega em casa às 9 horas da noite, tem tudo isso. Mas você disse que a gente tem que estudar todos os dias, né? Por exemplo, quanto tempo assim por dia? Uma hora? Vamos fazer um exercício aqui com vídeos, né? Eu nunca recomendo uma pessoa assistir uma série nova, ou um filme novo. Você vai lá, é fã dos filmes do Sherlock Holmes. Beleza, pega um filme dele, um que você talvez conheça até a cena de cor, né? O que eles estão conversando. Coloca em inglês e sem legendas. Assiste 3 minutos, né? Do que eles estão falando. Vamos sair do Sherlock, vamos pro Friends, né? Que é mais normal, né? Mas assim, 3 minutos. Ouve aquela cena que você já deve conhecer e tenta interpretar o que está sendo dito. 1 vez, 2 vezes, já viraram 6 minutos. Aí, se você ainda tá meio inseguro, coloca com legenda em português, mas antes de ouvir e assistir, né, anota o que você entendeu em inglês, se possível. E depois você dá play com a legenda em inglês. Se você fizer isso, você transforma esses 3 minutos aí, nos 15, 20 de estudo, e você não precisa ouvir ele falar português e não coloca a legenda em português também. Tipo, faz só com inglês. Porque você está lidando ali com algo que você já conhece, algo que você já está familiarizado, que você não vai ter problemas. Eu, por exemplo, eu tô querendo aprender alemão. Tô inventando isso pra minha vida. A série Dark é uma série que ela é alemã. E eu já assisti 3 vezes. É muito boa, cara, aquela série. Muito boa. Então, se eu assistir hoje em alemão,
eu não vou entender nada que eles estão falando, mas eu sei o que está acontecendo, então eu não vou ficar desconfortável. E você se sentir ali perdido, é isso que acaba bloqueando a pessoa de Se continuar frustra, né? tentando. Exatamente, exatamente. Então, 20 minutos é o suficiente, né? Resumindo. Então, beleza. Você falou uma aluna que queria estudar 1 hora. 1 hora é muito, então 20 minutos é um tempo ideal. Ela queria 1 hora, 5 dias comigo, com o professor, entendeu? Então, Entendi. eram aulas online. E a questão foi essa, eu falei assim, se você tiver aulas, e eu ia receber pelas 5 horas, pra mim era ótimo, né? Tipo, Tá me tô morando nos pagando? Estados Unidos, né? É outro rolê, mas, como posso dizer, na questão profissional de desenvolvimento, não é esse tipo de ensino que eu faço, né? Tipo, eu poderia na aula fazer os estímulos diferentes. Hoje é gramática, amanhã é leitura, amanhã vai ser pronúncia, isso e isso. Mas cada um vai precisar ter colocar o seu esforço ali, sabe? Eu acho que isso faz muita Entendi. diferença. Entendi. Não é sobre o tempo que ela vai passar com você, mas o tempo que ela vai aplicar na vida dela, Sim. né? Porque, cara, era uma pessoa que tava morando lá há alguns anos, sabe? Então, assim, eu falo, meu, você já tá aí, Já você não era pra tá. precisa. Também, mas vamos lá, tá trabalhando, né? E se você estiver trabalhando. Eu conheci muitas pessoas que moravam lá, tinham carro, se locomoviam, né? Sabiam os locais onde ir e não aprenderam inglês porque não tiveram tempo, mas depois se sentiu confortável. Porque, por exemplo, Marietta é uma cidade na Geórgia, tem muito Muito brasileiro, cara. brasileiro, eu já ouvi falar. Cara, eles Parece que têm. tem mais brasileiro do que americano no lugar, Não meu. sei te dizer, você vai ver, tem muita pessoa de Goiânia lá, né? E em Marieta eles têm 3 estabelecimentos, não sei como é que tá hoje, que é o Goianão, o nome. Tem uma padaria, tem um mercado e tem um restaurante de rodízio, né? Que o pessoal vai lá, pega a carne e tudo, e leva na mesa esse tipo de rodízio que nós temos aqui, eles estão lá. Então o nome é o Goianão. Então, assim, é as cores do Brasil, tudo. Então tem muito brasileiro por lá nessa cidade. Eu fiquei meus primeiros 6 meses nessa área, né? Eu fiquei em Sandy Springs, mas é uma cidade próxima ali, a gente trabalhava por lá. Mas, assim, muitas das pessoas acabam, por ter uma comunidade, ou até uma comunidade hispana, se for em outro local, né? Eles não necessariamente precisam, né, do inglês para fazer todas as coisas. Acabam se habituando e ficando ali. Legal. Eu vou perguntar como ele motiva os alunos dele para eles aprenderem inglês, né? Eu vou perguntar em inglês. How do you motivate your student to learn English? Well, I show them how much they have paid me. I say, hey, you gotta make it worth. But just kidding. Actually, it depends on their motivation. Like I have students. Most of my students they are already working. And they already need the English in their work scenario. So helping them understand that the homework that we ask is necessary for the improvement. When we are talking in classes and they speak Portuguese and I bring them back to English, there is a reason. It's because you already need English. You're not studying because your father or because of your mother are requiring you to do it. You are studying because you felt that I, as a teacher, Fabiano or Vanderlei, we could help you improve your English. So that is an effort that he's making with his time, with his money, and also with his mind to be there in that moment. So to make that count, it's what he needs to do because even though I am teaching English, I cannot give you English, So he needs to understand all that he is giving and balance. Am I getting all that I should be getting? Is he getting the expectation? Okay, I'm paying this with time, effort, and also money. Am I taking all that I can from this exchange? Sometimes they have more things available to them than they're taking. So I am a little chato para isso. I'm very strict on this point. Muito entendi. Uma pergunta assim, vamos entender. Sua aula, as suas aulas são 100% em inglês? Olha, a gente vai aprender e você já começa já falando inglês. Olá, tudo bom? Já falando inglês? Ou você tenta fazer a sua aula 50-50, 50% em português, 50% em inglês, 80% em português? Depende do aluno. Depende do aluno. Eu sempre ameaço eles, né? Você vou aumentar o inglês, hein? Vou aumentar o inglês que eu tô falando. Mas depende, porque assim, na WiseUp, né, enquanto trabalhei lá, a metodologia era essa, era 100% inglês, né? Aluno chegava básico lá, cara, bom dia ou boa tarde, né? O início da aula, né? Eu cumprimentava o aluno, claro,
Mas assim, liguei o projetor, começou aqui, era só em inglês. E é uma metodologia, e lá você tem os recursos, né? Aplicativo, você tem o material todo que é dentro desse cenário. Então ali é Uhum. totalmente seguro o professor seguir essa linha. Talvez outra escola, ela também tenha esse Cada escola modelo, tem sua sim, metodologia, para você assim. fazer o inglês ali. Nas aulas particulares, aí vai depender, você vai sentir se o aluno consegue, né? Tipo, você pode assustar o aluno ou não, né? Você pode fazer o aluno ficar entediado se você fizer muito em português. Então, assim, eu tenho alunos que é total inglês. Né? Até no WhatsApp a gente conversa em inglês e tem alunos que, tipo, eu vou elevando, né? Tem alunos que hoje falam, professor, você acha que você pode repetir em português? Eu falo assim, não, tipo, não precisa, porque eu sei que a pessoa entendeu, eu percebo que a pessoa entendeu, né? Mas Sim. assim, eu acho que não dá pra. Eu, especialmente por serem aulas particulares, individuais, esse ponto depende muito do aluno, né? Porque a aula é adaptada à pessoa, né? Sim, muito bacana isso. É igual você estava dizendo, tem que partir também de si mesmo, né? Por exemplo, você Uhum, faz isso para motivar, uhum, mas aí se a pessoa não tiver muito, não tem o que você faça que vai motivar ela. exato. Aí tem gente que tá lá por causa que o vô, como você diz, né? Vovó, o Aham, pai e tal, mas se ela não tiver a motivação dentro dela mesma, não vai, sim, não adianta. Ela pode, não não fica. vai. Você pode fazer com música, com filme, com série. Se ela não quer, não adianta. Ela tem que ela mesma entender que Sim. o inglês é importante para ela. Você falou que foi um dos poucos alunos da sua época de escola que ligava o CDzinho que ganhou no. Isso é uma, como pode dizer, é uma impressão que eu tenho, não tô sendo ao pé Não, da mas é pouca letra. gente que eu conheço mesmo Eu que tava com usava ele. aquele CD. Eu Muita pouca usava. gente. Se você fizer uma pesquisa e jogar aqui, o pessoal nem lembra. Que CD? Que tinha CD no livro? Tinha CD? Ganhava livro? Ganhava Se você livro. era um dos que pegou o livro no primeiro ano, talvez você teria o CD, né? O pessoal dos anos seguintes talvez ficavam sem. Eu sei, Assim. eu lembro disso daí. Eu Aham. acho que a capinha era azul ou era verde da Aí apostila. dependia, tinha Eu vários lembro livros uma tiveram. apostilinha. Uhum. Você, assim, de tanto, você sempre. A gente tava falando de motivação, Aham. né? A pessoa se motiva, ela mesma Sim. tem querer. Então, você é uma pessoa que não precisava as pessoas de fora te motivar. Você mesmo tinha o interesse de buscar. Sim. E qual foi as estratégias que você utilizou para aprender, para evoluir, além do CDzinho? Olha, eu tive contato, como eu fiz esse serviço missionário que eu fui para fora, é natural que às vezes tem pessoas de fora que estão aqui. Então, desde jovem, às vezes eu conhecia um ou outro missionário. Alguns eram de São Paulo, outros eram argentinos e alguns eram americanos. Então, quando podia, eu tentava conversar em inglês ali, né? Então, tinha esse contato com nativos. Mas, assim, bem breve, né? Porque a maioria do tempo eles estavam trabalhando ali, mas sempre que eu Sim, podia, eu fazia esse tipo de exercício. Mas a própria questão de ter livros, sabe? De leitura em voz alta, esse tipo de prática. Hoje, eu consigo ver uma estratégia, eu consigo ver o que eu fiz. Mas na época não era uma estratégia. Eu gostava de inglês. sim. Né? Então acho que isso também é um diferencial, porque muitas vezes a gente não gosta de algumas coisas que são difíceis. Como eu tinha uma familiaridade com a língua, por questão, como eu falei, videogame, música, eu sempre curti muito essa parte de cultura americana, eu me adaptei a estar próximo, né? E por eu estar próximo de coisas que me expuseram ao inglês, foi mais fácil para mim. Então acho que assim, o que eu posso dizer hoje, pensando nesses últimos 10 anos aí, o maior diferencial para mim é que eu preciso do inglês todos os dias, então eu acabo tendo contato frequente. Quando eu era mais jovem, eu tinha as 2 aulas de inglês por semana. Um dia da semana eu dava play nesse CD, né? Ouvia ali, sempre escutava músicas, né? E aí aquele era o Cifra Club, aquele site que tinha as Sei pra traduções, quem quer né? Mas ele tocar. também tinha tradução, né? Acho que era o Sim. Cifra, o Letras, BR, alguma coisa assim. Tem esses dois, Mas tem o tinha. Letras e tem o Uhum. Cifras Club. Eu E eu tocava utilizava guitarra, eu aquilo. sei qual que é esse. Eu usava aquilo para ver, não que eu queria aprender a tocar guitarra, mas quando tinha Sim, tradução, sim. eu olhava a tradução. Então, quando fui, a minha audição era muito boa, Puxa. cara. Meu listening ele era muito bom, exceto no aeroporto. Ali que eu tava em pânico, mas quando eu É o tava calmo, nervosismo, tem meu tudo listening isso. era muito bom. Mas assim, a pronúncia foi onde eu sofri, né? Mas hoje Sim. tá tranquilo. Quanto mais você Uhum. desenvolve, não Sim. tem como, né? Você dá aula, não tem como você tá para trás, sempre para Hoje eu digo frente. que meu inglês é melhor do que quando eu estava nos Estados Unidos. Eu ouço meus áudios, provavelmente eu vou ouvir o vídeo, depois assistir, eu vou perceber sotaque do português na minha fala, falando Sim. inglês. Mas até aí, tranquilo. Tranquilo, Mas porque você é brasileiro, em né? relação à gramática, tipo, cara, esquece, esquece, né? Eu convencido pra caramba, mas assim, eu me sinto bem Sim, confortável sim. de ensinar, E a sabe? questão, igual você falou no aeroporto, você tava nervoso.
Tá, você saiu fora da sua zona de conforto. Mas, normalmente você vai em grupo. Como eu tive que meu visto não veio, eu fiquei 4 meses aqui, eu fui sozinho. Tipo, minha primeira viagem de avião foi 13 horas para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, assim, só olhando os tickets, né? Mas deu certo no fim do dia, consegui chegar, mas estava nervoso no dia. Normal, muito normal. Programas de intercâmbio, você conhece algum? Oh, galera, esse site aqui é muito bom para você que tem vontade. Se você quiser ser missionário, brincadeira. Lógico, com certeza. Mas, assim, não te... É que você não escolhe o local, né? Então, se você for nesse motivo, não é uma boa, porque é uma roleta, né? Sim. Então você pode servir. Eu tenho um amigo que serviu, tipo, na Bolívia, Moçambique, aqui no Brasil, então acho que essa é outra linha. Mas de intercâmbio, vou ser sincero, não. Mas tem uma ferramenta de bolsas em escolas online, né, em aplicativos. Minha esposa ela trabalhava na parte de universidades do Santander e é um departamento de bolsa de estudos. Cara, tem muita coisa ali, velho. Ele tem o site Beca Santander e nesse site você consegue ver ali vários cursos. Tipo, se você quiser olhar depois para você, tipo, de várias áreas mesmo. E ele tem várias seções, né? Você pode procurar uma seção tipo de cursos ou bolsas específicas para mulheres, tipo, para qualquer coisa, sabe? Tô precisando alavancar na carreira profissional aqui, mas na minha questão nem de idioma, né? Qualquer outro curso ali eles têm. E eles têm muitos de inglês. E o de inglês, eles são os mais fáceis. Porque, assim, um exemplo, a English Live, né? Às vezes eles disponibilizam lá acesso de 3 meses para até 20 mil pessoas. Você só tem que entrar no site, se cadastrar, né? Fazer uma conta ali, não conta no banco, mas assim, uma conta no site mesmo do Becas, passar seu e-mail e eles te dão acesso por 3 meses gratuito dentro da plataforma deles. Claro, eles vão pedir ali ganhar um lead, né? Eles vão talvez entrar em contato com você para comprar alguma outra. Sim, mas sim. até aí você está tendo acesso prévio sem precisar pagar. Eu acho que hoje eles têm do British Council, que tá lá, eu acho que eu passei para alguns alunos recentemente, mas sempre tem de inglês. Se você quiser uma bolsa aí que já tem que viajar, né? Essas questões, aí é bem mais concorrido. Não vão ser 20 mil vagas, né? Vai ser algo bem mais reduzido e você vai passar por uma peneira, por uma seleção. Se você for aprovado, perfeito, que aí você também consegue a viagem com tudo pago ali, tudo que estiver incluso no edital da vaga. Mas esse site, o Becas Santander, ele é muito bom. Tem muitas coisas lá para você, não só para inglês. Anota. Anota essas dicas, a gente não pode deixar passar. Você já disse um pouquinho da sua experiência fora. Sua esposa fala inglês? Sim, mas ela tá estudando ainda, ela tá melhorando. Eu diria que ela tá ali no inicial do intermediário, sabe? Ela consegue entender, ela fala ali, mas eu tenho que puxar um pouquinho mais, né? Tipo, e eu que tenho que sentar ali das aulas, que eu não tenho feito tão bem. O botão não se ajusta agora. Não, brincadeira. Mas sim, ela tá ali, ela consegue entender bem, mas ainda não tá no inglês avançado. E eu acho que, tô em casa ali, dá pra fazer também. Sim, né? E você é um empresário, cara. Você é empresário, você investe na sua própria escola, né? Para montar as suas aulas, montar o conteúdo. Sim. Hoje, o business, você acha que é muito importante? Por exemplo, o camarada, ele trabalha como massoterapeuta, ele tem a sua própria, não sei se é estúdio, a sua própria sala para fazer massagem, ou outro ramo, seja qual ele for, e ele é um empreendedor na área empresarial aí. Você acha qual a importância do inglês para as pessoas que querem trabalhar no business aí? Cara, eu acho que assim, vamos pensar nessa linha de conteúdo para estudo. Eu tenho certeza quase absoluta aqui. Se você procura conteúdos online, 57% tá em inglês. A segunda língua é russo, que são, não sei por que é russo, eu achei que seria o mandarim, mas é russo, que são tipo 7%. Então, assim, se você procura artigos, né, por exemplo, o massoterapeuta ali, ele quer fazer uma pós, até para melhorar ali, né, algum curso de especialização, você vai ter muito mais opções, com um diploma até, querendo não é mais renomado, se você tem algo que é do exterior,
e é importante nessa questão de profissionalização, Sabe o sabe? que eu acho legal? Quando a pessoa quer valorizar o currículo dela, ela fala assim, estudei 3 anos fora. Ela não vai falar que estudei 3 anos no Brasil. Pra aumentar, fala assim, nossa, ele é um ótimo profissional. Fora. Estudou muito tempo fora. Exatamente. Fez pós-graduação fora. Ele não vai falar assim, pra ele... Coloca em inglês, coloca abroad, né? Já deixa em inglês pra melhorar. Ele não vai falar assim que ele é o top, mas ele vai falar o top porque ele estudou fora. E porque isso valoriza o currículo. Demais. Mas eu acho que o empresário em si, por questão de opções, né, por questão de a parte acadêmica, né, de pesquisas lá das faculdades, né, das universidades também são muito mais à frente, né, nós temos ótimas instituições aqui, mas lá você tem mais dessas instituições em si, então acaba que você saber o inglês te dá acesso a esse tipo de conteúdo que melhora o seu marketing pessoal e profissional, né? Com certeza. Então, é muito bom estudar. Lógico, estudar é muito bom, seja no Brasil, mas se você tiver a oportunidade de estudar idioma e aplicar para o seu público, né? Por exemplo, ele é um psicólogo. Sim. E aí ele precisa atender uma pessoa. E a pessoa, normalmente quem trabalha com psicologia, bastante diálogo. E aí ele tem um cliente que não fala português, uma pessoa que mora no Canadá e veio morar aqui no Brasil por algum motivo, ela tá precisando passar por uma sessão de psicologia. Como é que ele vai conversar? Vamos pensar um pouquinho à frente. Você é um psicólogo brasileiro que fala inglês, você consegue receber em dólar, pro cara de lá é vantajoso que ele te paga mais barato para ele, mas para você multiplica por 5, 6. Então, assim, Então, tipo, se é 10, se é 100 reais, aí ó, já vai para 500. Que isso, sabe? Então, tipo, Se é 100 por reais, consulta né? você acaba aumentando bem mais, tendo um cliente de fora. Eu acho que essa é uma outra linha que dá para pensar E é uma área também. porque precisa, né, ter o idioma, mas eu vou me limitar que eu só vou atender brasileiro. Tá bom, é uma escolha sua. Sim. Mas você tá limitando o seu público. Claro. Eu não quero atender. Tá bom, eu vou entender. Eu não quero morar fora, eu não vou É uma aprender opção inglês, sua. cara. Você pode ser livre de escolher, mas você tá limitando o seu público, né? Acho que hoje tanto uma faculdade, cara, e o inglês, você chega em empresas, é quase que um must have. Tipo, a depender de você entrar ali no corporativo, especialmente, acho que nós crescendo, ou talvez a geração dos nossos pais ali, uma faculdade, cara, era tipo, você vai ter o trabalho ali garantido. Hoje você tem que ter muito mais, tem os soft skills ali também, né, mas outras qualidades ali, outras questões relacionadas ao seu currículo que é muito importante. Idiomas também é uma delas. Vamos por aí. Você tem vontade. Quem é um brasileiro que não tem vontade de trabalhar numa multinacional? E um camarada que ele trabalha numa empresa, no mercado, um auxiliar de RH, ele ganha X valor. Ele é auxiliar, ele não fala inglês. E ele fala inglês com a mesma função, auxiliar de RH, dobra. Recebe mais. Muito fácil, dobra. Ele, pelo menos 50% a mais ele vai ganhar. E talvez não vamos supor, né, que também tem essa questão de você já estar na casa, né, na empresa. Ali a valorização se você já tá há alguns anos lá e aprendeu inglês nesses anos, a valorização ali, a depender do porte da empresa, pode não acontecer. Mas se você procura uma outra empresa, tem essa posição, tantos anos de experiência, tem o inglês, você se valoriza. Sim. Né? E vai da sua, se você vai sair ou se volta com a contraproposta para o seu patrão aumentar. Sim. Mas assim, tipo, você ter o idioma, ele vai te elevar nessa questão financeira, sem dúvidas. Nossa, muito bacana, muito bacana, galera. Então, essas foram as dicas. Estude bastante, se dedique, leve o inglês para o seu dia a dia, conversa, manda uma mensagem para você mesmo, monta um grupo que só tenha você, monta um grupinho lá, manda áudio, viu um texto novo, joga lá nesse seu grupinho que só tem você, tenta ler esse texto em voz alta e vai buscando os seus recursos porque tem bastante. Ele disse algumas dicas aqui de sites, aplicativos, então tem muita ferramenta, tá? A gente está chegando no final. Muito obrigado pela sua presença. Se apresenta aí falando nas suas redes sociais para quem quiser te seguir e também falar um pouquinho se a sua escola tem página, site, algo do tipo. Beleza, bom. Falamos aqui, né? Eu já me apresentei, eu sou o Teacher Fabiano. Meu Instagram é teacher_biano, tá? E o Instagram da escola é BTL Idiomas.
Nós temos os vídeos ali, normalmente faço com colaboração, né? Eu posto e deixo também o mesmo vídeo na página da escola. Atualmente a gente está no processo de rebranding, então talvez vai mudar a cara ali do site, né? Da escola em si. O site tá mudando também, tá em desenvolvimento. Mas eu acho que no nosso YouTube nós ainda não temos vídeos, né? Temos só um vídeo de apresentação, mas é algo que a gente está montando também alguns conteúdos, sabe? Mas basicamente nós utilizamos muito mais essas duas, tanto a minha página pessoal e a do meu sócio, né, Valdenilton, ou a página da escola em si, que é só o Instagram. Nós estamos nessas plataformas. A maioria do nosso contato com os alunos é de fato através do WhatsApp, né, ou os vídeos que a gente faz no Meta, né, para encontrar pessoas ou algumas referências assim. Bacana. E você que é professor de inglês ou de outra matéria, quer contar um pouquinho das suas experiências, falar das suas histórias, dar dicas de inglês, dicas de intercâmbio, quer conhecer e também se apresentar um pouquinho em inglês e participar do nosso podcast, entre em contato conosco. O meu Instagram é Teacher Vanderlei Araújo, o meu podcast, o canal no YouTube é Teacher Vanderlei Araújo, /Vade English. No nosso podcast também no Spotify, Vade English, tá bom? Foi um prazer e tenho certeza que vai alavancar muito mais a sua carreira profissional e também vai chegar novos alunos para você. Muito obrigado, galerinha. A gente vai ficando por aqui.